Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à evolução e os conhecimentos de ciências exatas para o ensino médio, concurseiros e pré-vestibulandos no geral. Hoje nós vamos passar para vocês os conceitos dos diagramas horários, do movimento uniformemente variado, e gostaria que vocês se dedicassem a máxima atenção a esse assunto, simplesmente porque o aluno do ensino médio, ele, por ter dificuldades de análise gráfica, ele não consegue fazer muitos exercícios, que caem no vestibular. E nós estamos aqui para influenciar e induzir você a entender esses conceitos. Saiba, pessoal, que essas aulas têm mais a ver com conhecimentos matemáticos do que propriamente física, porque o aluno ele vai ter que aplicar os conceitos matemáticos para fazer a análise gráfica do movimento. Porém, também faz necessário, em paralelo, o conhecimento dos conceitos de física, porque sem esses conhecimentos, sem esses conceitos, o aluno ele não consegue desenvolver, tá? Então, é necessário você ter as duas coisas, o conhecimento teórico de física e, ao mesmo tempo, a matemática na ponta da língua. Eu gostaria, na minha experiência de 15 anos de ensino médio, pré-vestibular, cursinhos no geral, sempre percebi uma dificuldade que os colégios, as escolas de ensino médio no Brasil têm, em geral, de fazer com que professores de matemática, química e física trabalhem de forma integrada. Por exemplo, quando o professor está dando esse tipo de assunto na sala de aula em física, o professor de matemática já tem que estar dando função do segundo grau, função do primeiro grau, os conceitos da matemática em nível de função. E às vezes o professor está dando matriz, um outro está dando gráficos do movimento uniforme, o professor de química está dando uma outra coisa, não consegue criar um parâmetro, um padrão de modelagem de ensino, onde as três trabalham integradamente, ou seja, de forma integral, integradas, para que possa o aluno estar nos três conceitos, nas três disciplinas, trabalhando a mesma coisa. Sistemas de medidas usuais como massa, volume, mol, tem que ser dado em física, em química, e o professor de matemática tem que estar trabalhando porcentagem, regra de 3 nesse momento. E muitas vezes acontece que as escolas trabalham de forma desordenada, dificultando a aprendizagem do aluno. Não é crítica, por favor, é só uma análise, tá? Que a gente percebe aí as dificuldades dos alunos, ok? Então vamos lá. Pessoal, diagramas horários do movimento uniformemente variado. Nós vamos começar com o gráfico do espaço em função do tempo, S versus T, e, claro, tá? A equação horária dos espaços, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Os parâmetros S, nós temos aqui os parâmetros SO, VO e o parâmetro A aqui. São esses parâmetros que vai determinar o modelo do gráfico, se a parábola tem concavidade voltada para cima, se a parábola tem concavidade voltada para baixo, se a parábola toca em 2 pontos no eixo T, se ela toca em apenas um, e assim sucessivamente. São esses parâmetros, tá? Parâmetros matemáticos. Então vamos lá. Primeira coisa, por ser uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, como diz aí da matemática, a determinação do gráfico, a representatividade do gráfico vai ser através de uma parábola. Tá? E essa parábola ela pode ter concavidade voltada para cima, como pode ter concavidade voltada para baixo. Como que eu identifico isso, professor Luiz Caio? Se o parâmetro A, que é a aceleração aqui, da equação, for maior que zero, se o parâmetro que acompanha o t ao quadrado for maior que zero, se aqui for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o parâmetro A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Simplesmente isso. Bom, então, agora alunos, isso é real, tá? Se a aceleração for positiva, concavidade voltada para cima. Se a aceleração for negativa, concavidade voltada para baixo, tá? Que não tem nada a ver com acelerado e retardado, ok? Acelerado e retardado é outra situação, a gente já discutiu bastante isso, tá certo? Outra coisa que o aluno precisa aprender a fazer para fazer uma análise gráfica bacana, legal na hora do vestibular, é identificar os pontos da parábola. Quais são o que são esses números? Os números que aparecem nos gráficos, o que são esses números?
tá? Então, já deu para você perceber que esse eixo aqui é o eixo S do espaço. Esse aqui é o tempo. E nós temos, né, alguns pontos aqui, ó, específicos dessa figura, tanto aqui, né, no gráfico da concavidade voltada para cima, como na concavidade voltada para baixo. O primeiro ponto que você deve identificar é esse ponto aqui, ó. Aqui é o espaço inicial, é onde a parábola começa, é onde inicia o movimento. No instante t0, a posição do móvel é SO, espaço inicial. A mesma coisa acontece aqui, alunos, ó. Eu tenho meu S0 aqui. Então, se você vê um número aqui, 20, 30, 15, nesse ponto aqui, onde começa a parábola, saiba que esse número é o espaço inicial da equação do movimento uniformemente variado, certo? Beleza. Aí essa parábola, ela vem, toca o eixo T, desce até um ponto mínimo e volta a subir tocando o eixo T novamente, tá? A mesma coisa acontece aqui, ela sobe, toca o eixo T até um ponto máximo, desce tocando o eixo T novamente. Então ela toca o eixo T 2 vezes. Esses pontos onde ela toca o eixo T é o momento em que ela está passando no marco zero da trajetória, passando pela origem dos espaços, né? Aí, né, eu vi uns 4 anos atrás aí uma questão do Enem em que ele dava um gráfico mais ou menos semelhante a esse e perguntando e afirmando, né, na alternativa, o instante T em que o móvel passa pela origem dos espaços é tanto. O aluno ele não sabia identificar quem eram esses pontos, ele errava e ficava com dúvida, certo? Muitos alunos, tá? Então nós vamos aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto T1, o instante T1, tá? Aonde a parábola inverte o sentido, eu vou chamar de T2, no eixo T. E aonde ela toca novamente, eu vou chamar de T3. Então nós temos 3 pontos, T1, T2 e T3 no eixo T, né, que representa o tempo na parábola, no gráfico. A mesma coisa acontece aqui, né? Esse aqui é o instante T1, aqui onde ela inverte eu vou chamar de T2 e nesse ponto aqui eu vou chamar de T3. É isso aí, alunos. Vamos identificar um outro ponto? Esse ponto aqui é o vértice da parábola, para quem estudou matemática aí, função quadrática, né? No ensino médio, primeiro ano do ensino médio, sabe do que eu estou dizendo. Vértice da parábola. Ponto mínimo, porque desce, atinge um mínimo e sobe. Ponto máximo, sobe, atinge um máximo e desce. Então aqui eu vou colocar isso aqui como sendo SV. SV é o S do vértice, é o espaço da inversão do movimento. É onde a parábola inverte o sentido do movimento, correto? O móvel inverte o sentido do movimento e a parábola ela volta a subir, né, representado pela parábola no momento em que ela atinge o ponto mínimo aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ponto máximo aqui eu vou chamar de SV, S do vértice, espaço do vértice, correto? Que é o espaço onde a parábola muda, né? E o móvel também, vocês vão entender agora por quê. Bom, então nós temos 3 pontos específicos, ó, no T. 3 tempos específicos, T1, T2, T3, certo? Vamos colocar isso na trajetória para ficar legal? Ó, vou chamar minha trajetória aqui, né? 2 trajetórias. Essa trajetória para representar esse gráfico, essa trajetória para colocar esse gráfico, né? Para representar esse gráfico. Alunos, estudantes do ensino médio, física, você usa a imaginação. Sem imaginação, você não consegue aprender corretamente a física. Você vira um nerd em decorar fórmulas, mas não, se você não imaginar o que está acontecendo, você não consegue abstrair o conhecimento com força. Cada disciplina tem uma forma de você raciocinar, de você pensar sobre ela. Física é imaginação, você tem que desenhar, fazer ilustrações, ok? Então vamos lá. O meu móvel, nesse primeiro gráfico, ele parte de uma posição inicial S0 acima do eixo, na parte positiva da trajetória. Hein? Então esse móvel meu, ele vai começar aqui, ó. Aqui é o espaço inicial, né, dele, na parte positiva da trajetória. Já esse aqui, com a parábola, com a cavidade voltada para baixo, olha só aqui, ó. O espaço inicial, ele está abaixo do zero. Então ele começa na posição negativa, né, da trajetória. Então eu vou colocar ele à esquerda do zero aqui, ó, o meu móvel, certo? Correto? Vou desenhar ele aqui bonitinho aqui.
Não sou bom de desenho não, alunos, tá? Mas dá para quebrar um galho. Vamos lá. Bom, agora o que nós temos que entender? O comportamento da parábola define o movimento do móvel, tá? O movimento do corpo, seja ele um automóvel, um caminhão, um trem, enfim, o que você imaginar aí, correto? A parábola, ela está no sentido, caminhando no sentido oposto da trajetória. Isso significa que o móvel está fazendo a mesma coisa, ok? Olha lá, ó, sentido oposto da trajetória, certo? Aqui, nesse gráfico, a parábola caminha, né? No mesmo direção, mesmo sentido da trajetória. Isso significa que o móvel está na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. Coloca em forma de vetor, tá? Porque velocidade ela é uma grandeza vetorial. Beleza, alunos? Bom, professor, e a aceleração, como é que tá? Como eu disse, o movimento é uniformemente variado, a aceleração ela é constante, tá? Não sei se vocês entenderam, mas no primeiro momento a velocidade está contrária à trajetória, movimento retrógrado. Essa velocidade ela tem que vir com um sinal negativo no primeiro instante, não é verdade? Negativo. Se ela vem no primeiro instante com um sinal negativo, a aceleração em todo o gráfico, em todo o percurso, ela é positiva. Velocidade negativa, aceleração positiva, sinais contrários, movimento retardado. Então, se o movimento é retardado, quer dizer que o vetor aceleração está contrária à velocidade. Está contrário à velocidade, meus alunos. Certo? Então, ele inicia o movimento assim, ó. É como se a trajetória indicando para lá, ele está indo para cá, né? Nessa direção, nesse sentido, ele está indo para a esquerda, correto? Só que a trajetória indica para a direita, só que ele está com a aceleração contrária, então está com o movimento retardado, ele está freando, ok? Ele está indo numa velocidade e diminuindo essa velocidade, correto? Beleza. No instante, o que seria o instante T1, T3, T2? Vamos ver? Esse aqui é o instante em que ele, primeiro instante em que ele passa no ponto zero da trajetória. A parábola desce, 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 desce. Quando ele está aqui no instante T1, é que ele está passando aqui no zero, na origem dos espaços. Então eu posso escrever que esse móvel já está aqui com a mesma velocidade, né? Mesma velocidade não. Aqui é a velocidade inicial dele, né? Onde ele inicia o movimento. Aqui ele já está com uma velocidade diferente. Por quê, alunos? Porque ele tem aceleração. E a aceleração é constante, tá? Nesse instante, aqui, nesse momento aqui, ó, tá? Vou colocar de amarelo aqui. Ele está no instante T1, porque é a hora que ele passa pela origem dos espaços a primeira vez, ok? Aí ele vai até um ponto da trajetória que nós chamamos de SV, espaço do vértice, tá? Que é onde ele vai inverter o sentido do movimento. Então, mais ou menos aqui, SV, correto? É onde ele inverte o sentido do movimento. Agora ele vai voltar. Então, para ele inverter o sentido do movimento, o que tem que acontecer, alunos? Nós falamos isso nas equações da velocidade, na aula passada, tá? Ele tem que frear, virar e voltar, ok? Correto? Beleza? Então, ele tem que atingir zero na velocidade. E aí, eu posso dizer que nesse instante aqui, ó, tá? No instante T2, é o instante em que ele inverte o sentido do movimento novamente. Então, aí, ele vai inverter, sua velocidade vai estar para a esquerda, e a sua aceleração também, vou indicar assim, ó, com a seta indicada para lá, para a esquerda não, para a direita, perdão, e a sua aceleração também para a direita, ok? E ambos vêm agora com movimento progressivo acelerado. Por que progressivo acelerado? Progressivo porque, professor, porque a velocidade está na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. E acelerado, professor, porque a aceleração é positiva, então a aceleração e velocidade sinais positivos, mesma direção, mesmo sentido, progressivo acelerado, ok? Aí ele passa no instante T0, na posição S0, perdão, né? No instante T3 novamente, então ele vai lá, inverte e passa no marco zero da trajetória. Olha só, descrevendo esse movimento de forma grosseira. Ele está aqui, tá? Olha só, ele vem até aqui, inverte o sentido do movimento e volta, aí agora ele vai para o infinito. Vai infinitamente, né? Se ele não parar, seguindo a trajetória, ok?
Entenderam? Então aqui, ó, ele sai daqui desse marco, vem até aqui, inverte o sentido do movimento e volta. Passando 2 vezes pelo marco 0, no instante T1 e T3. Aí eu fiz uma descrição para vocês lá em cima. Ó, olha lá. T1 e T3, quem são? O que é T1 e T3, professor? T1 e T3 são os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Notem aí, T1 e T3 são os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. T2, o que é o T2, alunos? Parábola atinge o valor mínimo e ele volta a subir, né? Ela volta a subir, ou seja, o móvel volta, né, pela mesma trajetória, trafegando num sentido oposto. Então nós temos que o T2 é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Maravilha! Professor, a mesma coisa vai acontecer aqui. Claro, alunos, olha lá. Posição inicial na parte negativa da trajetória, à esquerda do 0. Certo? Aqui, ó, esquerda do 0. Ok? Esse espaço inicial. Velocidade, mesma direção, mesmo sentido da trajetória. Movimento progressivo. Só que a minha aceleração está negativa. Então, se eu tenho uma velocidade positiva com aceleração negativa, essa aceleração está contrária. E é fato, né? Porque se ele vai inverter o sentido do movimento, ele não pode ter uma aceleração no mesmo favor, no mesmo sentido da velocidade, senão ele vai embora. Que é o que vai acontecer aqui agora. Tá? Essa parábola vai subir até o infinito, mostrando que o móvel vai para o infinito na trajetória do espaço. Então ele tem que ter uma aceleração contrária, porque ele vai nessa direção, nesse sentido, tá? Vai chegar aqui, vai frear e vai retornar no sentido oposto. E automaticamente aqui, com velocidade, aqui é velocidade inicial, ok? E uma aceleração contrária aqui, alunos, ele vai estar no instante T1, ele passa pela origem dos espaços a primeira vez, vai até a nossa posição de inversão do movimento, o SV aqui, ó, SV, no instante, em que instante, alunos? No instante T2, ele inverte o sentido do movimento, então a sua velocidade passa a ficar na mesma direção, no sentido oposto, perdão, da trajetória, e a sua aceleração também na mesma direção, mesmo sentido da velocidade. Agora a velocidade ficou negativa, juntamente com a aceleração negativa. A aceleração não muda, alunos. A aceleração é constante. Vetor aceleração, ó, ele está sempre, nesse caso aqui, ele está sempre indicando para a direita, ó, sempre. Não importa que ele inverteu o sentido do movimento. Como a aceleração é constante, o vetor aceleração está na mesma direção, mesmo sentido. Aqui nesse caso, mesma coisa, ó, tá vendo? Fiz aqui, espero que vocês entendam, né, a ilustração aqui que eu fiz. Aqui é um momento de inversão, então ele vai voltar. Para quem está acompanhando a aula desde o começo e está prestando atenção, está bem entendido. Eu acredito que esteja bem entendido. Se não tiver, dê um like nos nossos vídeos, teça seus comentários que a gente, né, aperfeiçoa da próxima vez. Não é verdade? Então vamos lá. Agora vamos fazer uma análise minuciosa da coisa. Ó, alunos, quando você vê um gráfico dessa natureza numa questão de física, você já sabe quem são os números. Esses números aqui, ó, você tem obrigação de saber a partir de agora. O número que está aqui é espaço inicial, os 2 tempos aonde a parábola toca, né? O eixo do tempo são os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? O tempo onde ela faz a inversão é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Isso acontece nos 2 gráficos, ok? Olha só que interessante, eu posso dividir esse gráfico em 2 partes, ó. Aqui nós podemos dizer que acontece 2 tipos de movimento. Por quê, professor? Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Daqui para cá, até o T2, de 0 a T2, o móvel tem uma velocidade negativa. Por quê? Porque ele está trafegando no sentido oposto da trajetória, ó, até o T2, onde ele inverte, correto? Daqui para cá, ele inverte o sentido do movimento e passa a trafegar na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. Então a velocidade dele passa a ser positiva, maior que 0. Vamos fazer uma classificação geral? Vamos fazer uma classificação geral? Ó, de 0 a T2, tá? O movimento é progressivo,
mas com aceleração maior do que zero, contrária à velocidade, ele é retardado. Então eu tenho progressivo retardado. De T2 em diante, a velocidade passa a ser positiva, porque ele trafega na mesma direção, mesmo sentido da trajetória. Então ele passa a ser progressivo acelerado. Você pode até escrever aí no caderno, alunos. Daqui para cá, né, você colocar progressivo, retrógrado retardado, e daqui para cá você escrever progressivo acelerado. Olha aqui, mesma coisa acontece aqui, alunos. A mesma coisa acontece aqui no primeiro instante aqui, ó, de 0 a T2. O que você tem? O móvel trafegando no mesmo sentido da trajetória. Então a sua velocidade é maior do que zero. Mudou o sentido do movimento, a sua velocidade passa a ser menor que zero. Velocidade negativa significa sentido, não significa intensidade. Por isso que os livros didáticos de física estão abarrotados, o módulo da velocidade. Quando ele falar, determine o módulo da velocidade, ele quer valor absoluto. Não importa que ela deu negativa, você não vai colocar sinal negativo. Tá certo? Significa sentido e direção. Então, no caso aqui, nós temos aqui o movimento progressivo, só que a aceleração está contrária à velocidade. Então, progressivo retardado. Aqui nós temos retrógrado, velocidade negativa, retrógrado acelerado. É o móvel trafegando no sentido oposto da trajetória com aceleração, forçando a sua velocidade, aumentando o seu valor absoluto. Ótimo. Então, entenderam, alunos? Ó, quem são os pontos do gráfico? Espaço inicial, certo? T1 e T3 são os instantes que o móvel passa pela origem dos espaços nos dois gráficos. T2 é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. T2 é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Maravilha! Se não entendeu, retorna um pouquinho no vídeo essa aula, repita novamente, porque a prática é a mãe da excelência, ok? Vamos lá. Agora vamos falar da velocidade em função do tempo, né? Um gráfico simples, tá? Sem muita frescura, né? Vamos dizer assim, sem muita sofisticação, mas que o aluno do ensino médio também, por não saber analisar gráfico, ele tem errado. Ele tem errado e muito. E não é, quando eu falo alunos, no geral, eu estou dizendo aqueles alunos que estudam, que estão aí na vibe do vestibular, que estão procurando aprender, que está correndo atrás de professor, que está fazendo aula particular, que está buscando esses alunos. Aquele aluno que não está nem aí, ele vai errar mesmo e tá tudo certo. Não é verdade? Então vamos lá, ó. Gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui era uma equação quadrática. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, então a coisa muda. Tá? A representatividade do gráfico é representada por uma reta, porque uma expressão com t elevado a 1 é primeiro grau, t, maior expoente de t elevado a 2 é segundo grau. Então aqui nós vamos ter uma reta. Essa reta, ela pode ser ascendente como ela pode ser descendente, ou seja, com inclinação, descendente. Quando que isso acontece? Também, de novo, novamente, o fator aceleração influencia. Ô, professor, por que a aceleração influencia, professor, nos dois gráficos? Porque é o parâmetro que faz o movimento ser variado, alunos. O que dá variação aí no movimento, na equação do espaço, é a aceleração, não é verdade? Então, ela é o parâmetro de variação. Então, se A é maior do que zero, a reta ela é ascendente, ela sobe, tá? De forma inclinada. Se A for menor do que zero, a reta desce, ela é descendente, ok? Quais são os pontos, alunos? Quem são meus pontos no gráfico? Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto. Esse ponto, ó, eixo da velocidade em função do tempo. Esse aqui é a velocidade. Então eu posso dizer que no marco zero a velocidade dele é a velocidade inicial. Não é verdade? E a mesma coisa acontece aqui. Uma coisa que vocês têm que entender, espaço inicial não é aonde o móvel começa o movimento, é onde eu começo a marcar o tempo. E naquele momento que eu começo a marcar o tempo, ele está com uma velocidade, essa velocidade pode ser zero ou pode ser diferente de zero. Se o móvel parte do repouso, quer dizer que naquele momento em que eu comecei a marcar o tempo dele de movimento, a velocidade inicial é zero, ele partiu do repouso, tá? Correto? Isso aparece nos textos de exercício de física e o aluno ele ignora isso e não sabe quanto que vale a velocidade inicial. Partiu do repouso, ela é zero.
Muitas vezes ele não parte do repouso, ele já vem de um movimento, tá? E passa no meu referencial naquele momento, naquele instante. Eu começo a marcar o tempo dele, ele já está com uma velocidade inicial VO, que eu chamo de, né, que nós designamos como VO, certo? Então, dentro disso, eu vou marcar o meu tempo T, aqui, ó, vou chamar de T, tá? E aqui também eu vou dividir em duas partes, alunos, ó. Antes do T e depois do T, certo? Mas quem é esse T, professor? O que seria isso? Agora nós vamos ter que escrever, tá? Vamos escrever aqui. O que seria esse T, professor? Olha aqui que eu tenho antes do T. Onde está a minha velocidade? A minha velocidade está abaixo do eixo. Ela está negativa. Pós o T, né, o marco T é onde a velocidade vai a zero. Né? Ela vale zero no instante T. Depois ela começa a ficar positiva. O que aconteceu, alunos? A mesma coisa aqui, ó. Aqui ele está acima do eixo T, então a velocidade está positiva. O gráfico. Até chegar no instante T, que é em que ela atinge zero. Pós o instante T, ela começa a ficar negativa abaixo do eixo. Ela começa a ficar negativa. Então, o que é o instante T? É o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento, alunos. Velocidade zero, inverte e passa, né, a percorrer num sentido contrário. Então, aqui, olha a nossa trajetória. Nossa trajetória indica para a direita. As duas trajetórias nossas indicam para a direita, certo? Então, no primeiro momento eu tenho uma velocidade negativa, que vai ficar positiva após o instante T, certo? Então, essa velocidade, isso significa que a nossa trajetória está indicando para lá, né, para a direita, e o móvel vai começar o seu movimento para a esquerda. Chegando no instante T, de acordo com o gráfico da velocidade, ele para, inverte o sentido do movimento e retorna. Ok? A mesma coisa acontece nesse gráfico. Só que agora ele vai começar trafegando no mesmo sentido da trajetória. Certo? Ele vai, chega no instante T, né? A velocidade atinge zero, ele inverte o sentido do movimento imediatamente e retorna, tá, no sentido oposto da trajetória. Correto? Então o instante T desse gráfico aqui é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Tá? Então, vou escrever bem resumido aqui, ó. T, ok, improvisado. Inverte o sentido do movimento, certo? Se não entendeu, note de acordo com o meu áudio. Instante T é o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Então, se você vê um gráfico desse tipo, dessa natureza, vai nos pontos, né? Primeiro ponto, esse ponto, se tiver marcado 20, 30, 40 aqui, saiba que isso aqui é velocidade inicial. Esse tempo aqui, se tiver 30, 40, 10, 5, 15, não sei. Esse tempo é o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Olha que coisa maravilhosa. Mesma coisa vai acontecer ali. Antes do instante T, o que eu tenho? Uma velocidade negativa. Uma velocidade negativa. Pós instante T, eu tenho o quê? Uma velocidade positiva. Movimento retrógrado, retardado, que é a mesma coisa que aconteceu aqui, alunos. Aqui, movimento progressivo acelerado, que é o mesmo que acontece aqui, ó. Tá? Movimento aqui, velocidade positiva progressivo retardado, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Movimento retrógrado acelerado, velocidade negativa a partir daqui, ó. Certo? Acelerado, que é a mesma coisa que acontece aqui. Eu costumo, nas escolas por onde eu andei, no ensino médio, dando aula de física, eu costumo colocar o gráfico do espaço e embaixo eu já coloco a velocidade, tá? Esse T aqui, bem embaixo com o T2 aqui, divido os dois gráficos no meio e já faço uma classificação geral utilizando os dois gráficos ao mesmo tempo. Maravilha, alunos! Agora nós vamos resolver 3 exercícios básicos para você, voltados para análise gráfica. Você vai ver que coisa maravilhosa que é isso, tranquilo, tá? E automaticamente nós vamos fazer todas essas análises aqui, tá? Com esses exercícios. Claro que o exercício não vai pedir, os exercícios não vão pedir isso. É um exercício muito simples, né? De vestibular também, mas nós vamos fazer essas análises aqui utilizando os gráficos, ok? Então vamos lá?